Fala, pitaqueiro! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pitacos de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi. Hoje aqui com um convidado que veio de Lemes. Lemes. Com S. Ele vai explicar. Nosso querido amigo João Paulo Macedo, defensor de condutores. E aí, meu irmão? Tudo jóia, Rodrigão? Tudo bom? Verdade, cara. Lemes. Lemes que fica onde? Do lado de Arara. Arara, quase ali perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Você só gosta de Pirassununga, Rodrigão. Segunda. Por quê? Por causa das 51, né? Lógico. Cachaça, né, meu? Cachaça, né? Tudo certo. Ô, João, conta aí pra gente. Defender condutores. Como é que você começou com essa história? Então, comecei há quase 16 anos. Na verdade, é assim, né? Minha história com o trânsito começou há quase 16 anos, porque eu fiz a loucura um dia de prestar um concurso para a Polícia Militar. Entrei na Polícia Militar, trabalhei por 10 anos, praticamente 10 anos, e comecei a me interessar pela matéria, mas vi que eu seria mais útil trabalhando do outro lado, que era defendendo condutores, né? Fui para a Faculdade de Direito e hoje estou do outro lado. Hoje, ao invés de eu estar autuando, multando, igual o pessoal costuma falar, hoje eu estou defendendo, estou desse lado. E está sendo melhor para mim, viu? Eu gostei mais desse lado aqui, eu acho que eu estou sendo mais útil. Mas o que é mais gostoso, defender ou dar canetada? Depende. Quando eu estava lá atrás autuando, eu gostava também. Era prazeroso. Mas hoje defendendo, tá melhor. Acho que tá melhor. Tá mais legal. Você se especializou na área, virou um defensor técnico, especialista. E se você hoje, defensor, fosse julgar um auto de infração de você, policial, fez muita cagada lá atrás como policial ou não? Rapaz, eu até acho que não, viu, cara? No começo sim. Só para você ter uma ideia. Eu ia fazer, por exemplo, infração de pneu. Eu tinha a audácia de escrever lá pneu careca, cara. Um dia eu tomei até uma fumada do comandante de companhia, um capitão, acho que hoje ele é até coronel já. Ele pegou um auto de infração meu e falou: polícia, não faz isso, cara. Como que você escreve aqui pneu careca, cara? Não faz isso, cara. Você tem que ser técnico. Mas eu não sabia nada, bicho. Estava começando, cara. Depois que eu não fui aprender a parte técnica da coisa mesmo, eu ria de mim mesmo. Das coisas que eu escrevia. Aí depois que eu fui aprendendo, vendo como é que funcionava tudo certinho, aí a coisa começou a engrenar de um jeito que eu acredito que depois que eu aprendi estava mais difícil derrubar um auto de infração meu, que daí eu amarrava certinho ali. Aí hoje, na condição de defensor, quando eu pego um auto de infração muito bem elaborado, eu falo: aí o polícia aí. Não deixa nenhuma brecha pra gente quebrar, cara. Mas na época que eu tava lá também, eu fazia de um jeitinho certinho pra não deixar essa brecha aí. Mas cada um no seu quadrado. Não tem jeito, né, cara? Cada um na sua ali, tentando fazer o melhor possível. É assim que funciona. Mas pra mim, pneu careca. Pneu careca, qual que é o termo certo, então? Não, eu ia perguntar isso. Careca. Porque pneu careca é errado? Como é que é o jeito certo de... Tecnicamente a gente fala que o pneu atingiu o TWI, né? Fala que atingiu o indicador de desgaste. Mas todo mundo conhece por pneu careca, pneu liso. Eu escrevia pneu liso, escrevia pneu careca, que era o jeito que a turma conhece, né? Sim. Então, quando o pitaqueiro que está assistindo lê um auto de infração e vê lá atingiu o TWI, na verdade ele está falando do pneu careca. Tá falando que tá careca. Se você pegar o auto de infração e tiver escrito isso, é porque o teu pneu tá careca, tá liso. Tem tolerância? Tem um calvo ao invés de careca? Assim, tipo, a gente fica do lado, assim, o meio da coisa. Era do jeitinho que já tá aqui, ó. A minha do Rodrigão já pode esperar que... Já é multa da certa. Já pode esperar que vai ter multa da certa. Não tem jeito, pode esperar. Ô, Rodrigão, Oi. eu vou aproveitar que estamos falando de careca. Careca. Você mora em Barretos, ele mora em Leme, mas vocês são irmão ou não? Ele deve ser o irmão mais rico, viu? Porque, perdido, né? Os dois é bonito, fala a verdade. Ó, careca. Ó, tá num estiloso os dois, fala a verdade, né? Tá parecendo mesmo, viu, cara? É algum irmão perdido, cara. Perdido por aí. Ô, João, e aí você começou a fazer os recursos. Recurso Sim. administrativo. Sim. É fácil fazer recurso? Não é. Porque você tem que realmente dar uma boa estudada na matéria, tem que estar por dentro, tem que estar... Até o Google tá falando negócio de matéria aqui. A sua Siri, você tá tão bem assessorado que a hora que eu perguntei da parte técnica, a sua Siri me respondeu. Viu? Ela tá aprendendo, viu? Tá ensinada essa menina ali. Tá ativada lá ainda. Rapaz, não, chega, viu? Pode o que eu tinha perguntado?
será fácil fazer recurso. É fácil fazer recurso. A Siri te salvou da... Não, você combinou com ela, né? É fácil ou não é? Sem a ajuda da Siri. Não é fácil. Você tem que dar uma estudadinha, tem que estar por dentro, porque assim como não é fácil fazer o recurso, não é fácil você anular hoje uma auto de infração, né? Porque cada vez mais, assim como os profissionais que defendem condutores, eles vão se especializando cada vez mais, quem também fiscaliza, quem também autua, também vai se especializando. Até porque, se o agente de trânsito policial vai lá e faz um auto de infração errado e depois ele vê, porque se ele tem condições de saber se aquele auto de infração dele foi ou não anulado, e ele vê que ele errou naquilo, é claro que ele não vai voltar a cometer aquele erro, né? A mesma coisa, por exemplo, de uma infração que foi feita em um local que não está bem sinalizado. Se o auto de infração anulado por conta disso, com certeza, né, pelo menos é assim que deveria funcionar, o órgão vai regularizar aquela sinalização. Então não é fácil fazer o recurso, porque também não é fácil anular o auto de infração, né? A gente tem que ficar procurando sempre brecha para ver se tem alguma coisa. Só que é sempre importante falar, né, Crepaldi? Eu sempre costumo falar que quem atua nessa área aqui da defesa, a gente não passa a mão na cabeça de quem comete a autuação, a gente não é a favor da autuação, né? A gente só luta para que aquele condutor seja justamente penalizado, de acordo com o que diz a legislação, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Lavrou aqui, fez e pronto. Não, tem que seguir o que está na lei, tem que seguir o que está na norma, para que ele seja justamente penalizado. É isso que a gente luta, né? Tanto é que tem vezes que, muitas vezes, casos que eu analiso, que eu vejo que não tem para onde correr, não tem o que fazer. Aí eu falo para a pessoa que me procura, olha, infelizmente não vejo nada ser feito no seu caso, recomendo que você se conforme, pague a multa com desconto e vida que segue, porque não vai adiantar. Crepaldi, você e o João, que é especialista, e aquele pessoal que traz aqui que nós derruba isso daqui, é facinho. Então na teoria não é nada facinho, então, porque hoje em dia você vai aqueles, não vou falar não, senão o povo vai me derrubar aqui, vai querer bater, mas você vai nos amigos perdidos aí, o povo fala, não, daqui é só fazer um recursinho daquele, tá tudo certo. Isso é verdade? Não é bem assim que funciona não, viu? É o que eu costumo dizer, né? Já falei algumas vezes nas minhas redes sociais. Quando alguém chega e fala que é facinho, eu te garanto, é 100%, é uma coisa ou outra. Ou é corrupção ou é mentira. Não tem como, não tem nada de facinho, entendeu? Porque até porque não tem condição de você garantir um êxito, né? Não tem condição de você garantir 100%. Como que você vai pegar um recurso para fazer uma situação e você vai poder dizer para a pessoa que ali tem 100% de certeza que aquela infração vai ser anulada? Como que você pode prever isso? Você não sabe quem vai julgar, você não sabe como que vai acontecer, você não sabe se a pessoa que vai julgar, ela realmente vai entender da mesma forma que você colocou ali, né? Então existem os riscos. Os riscos, o risco de dar certo e o risco de não dar certo. Então o profissional de verdade, ele vai falar isso. Olha, aqui tem o risco da gente conseguir, tem o risco de não. E se não der certo na administrativa, a gente pode ir para o judiciário também, questionar, tem tudo isso, né? Não acaba ali no recurso administrativo, né? Você ainda pode questionar pela via judicial. E vamos supor que eu fui multado. Vou falar o termo multado porque é o mais comum, né? Para não falar autuado. Vamos supor que eu cheguei em casa, abri minha caixinha do correio e estava lá a bonitinha da correspondência. Mas eu recebi ela fora do prazo. É muito comum as pessoas alegarem que o correio não entregou, que isso chegou fora do prazo. Essa pessoa tem defesa? Então, funciona assim. Muito bem lembrado, né? O pessoal, existe um mito que circula que fala assim, olha, aconteceu lá a infração tal dia lá, o correio tem que mandar cartinha na minha casa em até 30 dias. Se eu não receber essa cartinha na minha casa até 30 dias, está tudo errado. Não é bem assim que funciona, né? Na verdade, esses 30 dias é para o órgão de trânsito ele emitir aquela notificação e enviar. E às vezes atrasa, né? Porque os correios às vezes costumam atrasar. E não só os correios, às vezes onde a pessoa mora, né? Onde ela reside, o serviço do correio não chega tão rápido. Então não é bem assim. É 30 dias para poder o órgão de trânsito emitir essa notificação e enviar. E sim, é possível ainda uma defesa, mesmo que chegue depois do prazo. Até porque o processo administrativo ele tem 3 fases, né? Nós temos defesa prévia, recurso de primeira instância e recurso de segunda instância. Digamos que essa pessoa receba essa notificação já ali depois do prazo que ela tinha para poder apresentar a defesa, o que não é incomum de acontecer, ela ainda vai poder entrar com recurso mais na frente. Ela vai poder ainda questionar aquela situação. Então não esgota. Mas é importante ficar ciente que não é 30 dias para a pessoa receber, tá? É 30 dias para o órgão expedir. Porque esse é um mito muito grande, né? Qual foi a multa mais engraçada, mais diferente que algum cliente já te levou? Rapaz, Ixi, agora, hein? Agora eu vou ter que lembrar de alguma coisa.
Teve alguma de jogar água ou de passar com a roda entre o guarda deitado, a lombada e a sarjeta? Alguma bem estranha, bem incomum? Não, que eu me lembre. Na verdade, peguei uma situação recente, cara, que era uma infração que era de interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Assim, não é que ela foi bem engraçada, mas eu achei bem inusitado a forma como que o agente de trânsito ele autuou por isso. Porque essa infração de interromper, restringir ou perturbar a circulação, ela é uma infração voltada para aquele veículo, para aquele condutor, que ele usa o veículo para, de certa forma, ele bloquear a circulação naquela via. Então ele vai estar usando o veículo dele ou de forma estacionada, ali, imobilizada mesmo, atravessado numa via, ou até em movimento, mas de forma devagar para restringir realmente a circulação. Só que ele fez essa autuação, quando eu peguei para ler o campo de observações, estava escrito lá, que era uma moto, né, que o condutor tinha se evadido em alta velocidade da viatura. Aí eu falei, mas algo de errado não está certo. Porque se a infração é de restringir ou perturbar a circulação na via, que o veículo tem que estar, digamos assim, atravessado na via pública ou até em movimento mais devagar, como que ele coloca que o cidadão... Ele colocou assim, desobedeceu o sinal de parada e se evadiu em alta velocidade. Quer dizer, não tem nada a ver a situação que ele colocou. Esse é um exemplo que a gente estava falando agora há pouco, das brechas que a gente procura. Porque aquilo que ele colocou no auto de infração não condiz com a situação que ele constatou. E diga-se de passagem, essa é a multa mais pesada do Código de Trânsito Brasileiro. Uma multa de quase R$6.000 e que prevê a suspensão por 12 meses. Sendo que, se for ver pelo que ele colocou ali, a infração correta seria de nem R$300. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai pegando, que a gente vai analisando, e aonde tem campo para a gente atuar, a gente atua. E você falou do campo de observações, que te trouxe aí o elemento para entrar com a defesa, vamos falar assim. Sim. Esse campo de observações, toda multa tem um campo de observações? É assim, todo auto de infração ele tem que ter o campo de observações. Agora, quanto ao preenchimento, existem alguns entendimentos, até normativas, na verdade, né? Do CONTRAN, tudo mais, que fala que dependendo da infração que foi cometida, não se faz necessário preencher o campo de observações. Mas nós que atuamos na defesa, a gente sempre vai bater em cima, uma das coisas que a gente sempre vai bater em cima é do campo de observações. Por quê? Às vezes ele não foi preenchido e aquela infração requer informações complementares, às vezes ele foi preenchido, mas a situação não condiz, igual esse é um grande exemplo que eu acabei de citar. Então, tem isso. Eu sempre costumo dizer, né? Eu nem deveria dar esse pitaco aqui. Vou dar um pitaco aqui já. Eu nem deveria dar esse pitaco de trânsito aqui. É assim que nós gostamos, então, gosta de pitaco. Eu nem deveria dar esse pitaco. Mas o cara que está assistindo aqui agora, que ele é agente de trânsito, que ele é policial, que ele é fiscalizador, ele vai ouvir esse pitaco. Preencha o campo de observações se você não quer que o seu auto de infração seja anulado pelos defensores de condutores. Porque se você deixar de preencher, eu já peguei muitos casos assim, que eu bati em cima do campo de observações que estava em branco, ou que colocou uma frasezinha ali que não tem nada a ver, colocou 2 palavrinhas, e quem foi julgar entendeu que aquele auto de infração não era suficiente para poder penalizar. Então já fica aí um pitaco para quem é fiscalizador. Né? Para o defensor a gente quer que não preenche, viu? Mas se não quiser que o auto de infração seja anulado, preencha, coloque as informações. Quanto mais informações você colocar, mais difícil vai ser de derrubar o auto de infração. Deixa eu te perguntar uma coisa engraçada. Vamos supor que eu tive uma multa, fui lá, liguei para o João Paulo Macedo, contratei, você fez um recurso à Jari para mim e eu recebi a cartinha, deferido. Sim. E aí, pouco tempo depois, eu vi aquela multa de volta no meu prontuário e eu não entendi nada. Porque eu tinha recebido a primeira carta, tinha outras informações na notificação, sim, mas eu nem li muito, porque eu não queria saber, não entendi a parte técnica, Rodrigo. Não, eu já não entendi o que é Jari e entendi querido já, depois tem que explicar pra nós. Aí, de repente, eu fiquei sabendo, te liguei bravo, falei, a multa voltou. E você falou pra mim, não, é porque a autoridade de trânsito recorreu. O que é isso? Pois é, pouca gente sabe disso.
Muita gente imagina que às vezes recebe lá igual você falou, né, a cartinha dizendo assim, olha, seu recurso da Jari, a Jari é um órgão recursal de primeira instância, né? Quando você entra com a defesa, ela não é aceita, ou quando você também não entra com a defesa, você pode apresentar os recursos, né? Recurso de primeira instância e recurso de segunda instância. Recurso de primeira instância vai para a Jari, que são pelo menos 3 pessoas que vão julgar aquela situação. E aí você entra com o recurso, faz as suas alegações, ou contrata um profissional, ele faz. E a Jari decide que, beleza, vamos derrubar essa multa aqui, realmente tem algo errado. A pessoa recebe essa notificação, fica super feliz, todo mundo comemora, paga churrasco para todo mundo, bebe cerveja, vamos comemorar. A multa de embriaguez, a multa de lei seca, aí já comemora. Não, essa multa aí de interromper a via. Então. Que é deferido que tá com ok. Deferido é que foi aceito, exatamente. Aí, pouco tempo depois, a pessoa descobre que aquela multa voltou para o sistema, está sendo cobrada de novo, o cara fica louco, fica pistola. Por quê? Porque a autoridade de trânsito, que é o dirigente, o diretor, lá daquele órgão, seja do Detran, um órgão municipal, qualquer outro, ele pode não concordar com essa decisão da Jari. Ele pode olhar aquele recurso e falar assim, não, eu não concordo que esse recurso tinha que ser deferido para esse infrator, para esse condutor. E ele, né, aquela autoridade, aquele dirigente, ele pode entrar com recurso, só que dessa vez ele vai entrar com recurso questionando a situação em segunda instância, né? Que se a gente estiver falando de uma infração estadual municipal, vai para São Paulo, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e lá os conselheiros vão avaliar aquela situação para ver se realmente a Jari estava certa em deferir aquele recurso ou não. Então, se o CETRAN entender que aquele julgamento da Jari foi incorreto, né, que realmente a infração tinha que ser mantida, vai voltar ao jeito que estava, vai cobrar a multa de novo, a pessoa vai receber os pontos. Se for uma situação que prevê suspensão, vai ser suspensa. Então, é possível acontecer isso. Eu confesso que nesse tempo que eu atuo com o trânsito, eu não vi muitas situações assim, tá? Realmente eu não vi, mas é possível acontecer, tá? É possível que haja uma reforma da decisão da Jari e a pessoa volte a ter aquela multa computada. 2 perguntas. Para a autoridade recorrer nesses casos, ela também tem aquele prazo previsto no CTB, o mesmo prazo que eu teria para recorrer em segunda instância, se aplica à autoridade? Sim, o prazo é o mesmo. Tá. E, na sua opinião, como defensor, você acha que quando a autoridade recorre, você não deveria ser notificado para apresentar contra-razões ao recurso que ela apresentou? Porque às vezes ela vai apresentar um argumento da Jari para rebater aquele argumento da Jari e não vai te dar a chance de te dar a versão daquele argumento. Você acha que isso é possível? Você acha que isso seria interessante? Isso seria ótimo. Isso daí que você falou seria o processo administrativo ideal, tá? Só que, porque no judiciário é assim que funciona, né? No judiciário não é possível um juiz tomar uma decisão sem que ele abra um prazo para que a outra parte se manifeste. Mas, infelizmente, no processo administrativo, hoje a gente não tem essa previsão. Tanto é que, sequer notificado a pessoa de que a autoridade recorreu, igual você falou. A pessoa só vai saber quando ela recebe a outra notificação, a comunicação de que o recurso pela autoridade foi aceito ou não. Mas isso seria o processo administrativo ideal, é a pessoa saber o que está acontecendo no processo. A autoridade recorreu, ela está alegando isso, você tem alguma coisa para poder alegar? Aí pega a alegação dos dois, da autoridade, pega a alegação do condutor, do infrator, junta isso, aí vai para o CETRAN pegar as duas alegações e tomar a decisão dele, né? Mas infelizmente não é assim, mas seria ótimo, seria interessantíssimo. E da maneira atual, quase ninguém conhece isso que eu vou te perguntar agora, mas eu sei que você já fez alguns pedidos desses. Sim. Vamos supor que foi para lá, o CETRAN julgou e reverteu, deu favorável à autoridade. E aí você foi analisar e identificou uma falha, alguma coisa. Na via administrativa ainda existe alguma coisa a ser feita, mesmo depois do recurso do CETRAN ter sido julgado? Sim, existe um instrumento realmente pouco conhecido, né, chamado autotutela, que é uma forma de você questionar aquele ato administrativo ilegal, mesmo quando já não tem mais prazo para você entrar com os recursos normais, a defesa, ou seja, o andamento normal do processo. E esse instrumento, eu sou um dos que mais defende ele, tenho até cursos sobre isso, ensinando os profissionais como trabalhar, porque é um instrumento que ele é um divisor de águas. Ele é aquele instrumento que, se você souber operar ele certinho, isso vai te livrar de ter que recorrer ao Poder Judiciário, né, entrar com um pedido no Poder Judiciário, às vezes ter custas do processo, e de resolver o problema da pessoa. Porque esse pedido nada mais é do que uma reanálise daquele ato ilegal, entendeu? Só que o problema que a gente enfrenta, ô Crepaldi, é que, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente
muitos órgãos de trânsito, quando eu digo órgãos de trânsito, é claro, eu estou falando dos servidores, as pessoas que atuam nos órgãos de trânsito, muitos desconhecem esse instrumento. Só que o princípio da autotutela, existe lei a respeito, existe súmula do STF, não uma só, mas 2 súmulas que falam sobre isso, mas infelizmente a gente se depara com o desconhecimento desse instrumento. E às vezes você entra com esse pedido e os órgãos interpretam, entendem como sendo um recurso. E aí eles processam como sendo recurso. E aí por eles entenderem que é um recurso, eles recebem e acabam já negando o conhecimento, qualquer coisa, nem analisando, porque eles falam assim, pô, isso aqui é um recurso, está fora do prazo. Mas não é um recurso, é um instrumento que vem depois das fases recursais, entendeu? Mas é um instrumento muito valioso, eu sempre recomendo o pessoal aprofundar o conhecimento nisso, aplicar, porque ele tem resultado eficaz. Já consegui reverter algumas decisões que já qualquer um que não conhece desse instrumento ia pegar e falar assim, já vou correr para o judiciário, já vou entrar com petição, já vou fazer tudo aquilo, e eu consegui reverter utilizando desse requerimento, desse pedido de autotutela, para que fosse reavaliada aquela situação. E isso vale para o Brasil inteiro, independente do estado em que eu resida, que eu tenha sido multado, que eu queira fazer os recursos. Esse instituto é nacional. O que nós falamos de trânsito é sempre nacional. Exatamente. Esse instrumento da autotutela é para o Brasil inteiro, tá? Por quê? Porque nós temos uma lei federal que trata a respeito disso e nós temos 2 súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, seja qual for o órgão de trânsito, estadual, municipal, federal, esse instrumento pode sim ser utilizado. Ô João, e eu fiquei sabendo, Rodrigão que me contou, que que você tem uma pessoa muito amiga sua, muito íntima, a Mariazinha. Tem um... Eu queria... não aprofunde. Você conhece a Mariazinha? A Mariazinha conheço muito bem. Muito bem. Uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa, uma mulher divertida, uma mulher pra frente. Só que a Mariazinha é ruim de volante. A Mariazinha é ruim de volante, cara. A Mariazinha tem que ficar em cima dela porque a bicha é complicada, arruma problema no trânsito, entendeu? Acha que a culpa é dos outros. Rapaz, ela dá um trabalhinho, viu? Dá um trabalhinho. Aonde que eu encontro a Mariazinha para conhecê-la? A Mariazinha, vocês e qualquer pessoa que está acompanhando aqui, vai encontrar a Mariazinha no meu Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito. A Mariazinha costuma aparecer por lá fazendo algumas atrocidades no trânsito. Só que é o seguinte, a Mariazinha, ela faz essas besteiras no trânsito, né? Ela dá o espetáculo dela no trânsito lá, mas ela também traz bastante conhecimento, viu? Porque por conta das besteiras que ela faz, sempre vai ter alguém ali por trás que vai estar ensinando o correto. Então vale a pena. joaopaulomacedo.trânsito, procura lá, tem um vídeo que ela fez recentemente a respeito daquele... Sabe aquele negócio de quem bate atrás sempre está errado? Sim. Procura lá que a Mariazinha se envolveu numa situação dessa, viu? Mariazinha fez merda. Mariazinha bateu atrás? Fez merda. Não, Meu Deus. não, então, bater atrás do carro dela. Mas aí, a gente já pensa o quê? Quem bate atrás está errado, né? Mas aí a Mariazinha... Aí tem que conferir. É isso lá. aí. Ô, João, e falando em conferir, conta pra mim, da onde que surgiu a ideia de criar esse Instagram, um Instagram cheio de seguidor. Hoje o Instagram dele bomba. Não, e ajeitado. Mas é por causa da Mariazinha. Não, o João também. O João é bom, não é só a Mariazinha, não. O João é bom também. Como é que foi a ideia de criar um canal? Cara, na verdade é assim, nunca nem passou pela minha cabeça que um dia eu teria um canal, né? Antes do Instagram eu montei um canal no YouTube, né? Com a ajuda do nosso amigo, nosso querido professor Carlão do Manual do Trânsito, que também estará por aqui, né? Já estou sabendo aí pelos bastidores que ele vai estar presente. Com a ajuda dele eu montei um canal no YouTube e hoje está quase chegando em 60 mil inscritos, né? Mas nunca imaginei que chegaria, nunca imaginei nem que eu ia ter um canal, imaginei que ia chegar a quase 60 mil inscritos. Só que no YouTube já é um conteúdo mais denso, digamos assim, já é um conteúdo mais aprofundado, legislação, a parte mais técnica. E depois eu resolvi ir para o Instagram, mas também demorei para produzir conteúdo, eu só tinha ali meu perfil que eu ficava acompanhando algumas coisas, aí comecei, falei, cara, vou começar a gravar uns videozinhos aqui, falando algumas coisinhas, algumas explicações de trânsito. E eu comecei com o que eu tinha, era um celularzinho mais ou menos, não tinha nem microfone, cara, onde eu tava, gravava, não tinha aquela qualidade audiovisual, era só eu mesmo que era um modelo bonito, tudo que aparecia ali, mas as ferramentas não era. E aí depois o negócio, só que começou a engrenar, cara, o pessoal começou a gostar do conteúdo, começou a gostar das explicações e tal, e compartilhar e comentar, eu falei, pô, cara, gostei disso aqui, cara, eu acho que
acho que eu vou me dar bem. Aí eu comecei a melhorar um pouquinho, já comprei um celularzinho um pouco melhor, comecei a comprar um microfone um pouco melhor, comecei a gravar conteúdo de forma mais ali, levando mais a sério mesmo, né? E hoje, cara, o Instagram tá chegando a quase 66 mil seguidores, tem gente nova chegando todo dia. E aí eu comecei também, tive a ideia de gravar os conteúdos de humor também, tipo, né? Como você perguntou da Mariazinha, eu comecei a criar algumas personagens para dar aquela quebrada. E eu percebi, cara, que tipo assim, a galera gosta muito mais e aprende muito mais quando você grava esses conteúdos, que você cria as personagens e você cria situações do cotidiano, que são aquelas situações que a pessoa vê todo dia no trânsito e ela fica com aquela dúvida, pô, será que pode fazer isso, cara? Será que aquele cara podia fazer isso no trânsito? Aí eu resolvi criar essas situações, faço as personagens, dá um trabalho danado, para quem mexe com edição, né? Sabe que dá um trabalho danado, mas o resultado é muito legal. Você faz um videozinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, trazendo uma explicação ali, cara, que se você fosse gravar um vídeo mesmo, pegando a matéria, era vídeo para 10 minutos, 8 minutos. E foi, cara, o meu nome começou a ficar conhecido no Brasil hoje, aí, graças a Deus, acho que o Brasil inteiro, na parte de trânsito, me conhece, por conta desses conteúdos. Né? Eu gravo os conteúdos sérios, também gravo os conteúdos de humor. E eu também comecei recentemente, quem for acompanhar no Instagram vai ver, eu comecei também a reagir a alguns vídeos. Eu pego alguns vídeos de trânsito que viralizaram, que o pessoal está sempre comentando, e os próprios seguidores já mandam, sabe? Me mandam no privado. Ô, professor, tal, tem esse vídeo aqui, o que você tem a dizer? Grava um vídeo para nós aí explicando. E a turma tem gostado muito disso daí, cara. Porque são situações que o pessoal filma no dia a dia, às vezes abordagens, né? Coisas que o agente de trânsito faz na fiscalização, eles perguntam se aquilo está certo, se aquilo está errado, e deu um resultado muito bacana. Eu diria que esses últimos conteúdos que eu tenho feito assim foram os que mais trouxeram novos seguidores, cara. Qual que foi o vídeo que você gravou de algum tema que você pensou, esse aqui não vai dar nada não, e ele bombou? Você lembra algum tema específico? Que você se surpreendeu com a quantidade de pessoas que não sabia que aquilo era aquilo? O vídeo, eu posso citar um recente, inclusive, que eu gravei, que era um vídeo que eu não imaginava que ia chegar onde chegou, mas é porque é um tema polêmico e que ele divide muitas opiniões. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre as viaturas da Receita Federal, né? Que usam lá o dispositivo que o pessoal chama de giroflex na cor azul e vermelho. Mas isso foi um vídeo enviado por um seguidor que ele faz a pergunta no vídeo, eu queria saber se essas viaturas da Receita Federal podem receber esse dispositivo luminoso e tal. E analisando tecnicamente, pela legislação de trânsito, não pode. Só que isso, cara, gerou uma polêmica muito grande. Muita gente, esse vídeo, pelo menos até o momento que a gente está aqui, a última vez que eu olhei, ele estava com quase 240 mil visualizações no Instagram, né? E eu postei ele há uns 2 dias. E muitos comentários, passou de 1000 comentários. E muita gente falando, mas é um absurdo, porque a Receita Federal, ela faz operações em conjunto com a polícia, ela combate o crime, que não sei o quê. Mas era um vídeo que eu gravei, eu falei, cara, é um vídeo tranquilo, é um vídeo sossegado. Quando a gente vai analisar a legislação, a gente vai ver que a Receita Federal não se encaixa ali. Eu nem entrei ao mérito da importância do serviço, mas foi um vídeo que bombou, cara. Deu muita visualização. E alguns vídeos também que eu acabei postando, aliás, repostando, sobre coisas também que eu achava que só ia ficar naquela mesmice ali, o pessoal, não é nem novidade para nada. Quando você menos espera, o vídeo bate milhões de visualizações, cara. Teve bastante videozinho que aconteceu isso no meu Instagram lá. E às vezes, às vezes eu comento com o Carlão, né, acho que eu até comentei contigo alguma vez, o que é engraçado da produção de conteúdo é que é assim, às vezes você grava um vídeo e você fica ali, cara, horas ali editando, trabalhando naquele vídeo, fazendo aquele vídeo primoroso, técnico, aí tem um resultado legal. Só que de repente você pega um vídeo um pouco mais engraçado, de legislação e posta, aquele vídeo que você só posta para não ficar sem postar nada. E o vídeo tem muito mais visualizações do que aquele que você ficou horas. Aí eu falo, não tem jeito, o brasileiro, cara, ele gosta de humor, ele gosta de dar risada e aprender ao mesmo tempo. Então eu procurei mais focar para esse lado, cara. Focar mais pro lado assim de trazer a informação, trazendo um pouco de humor, que o pessoal gosta. E falando no que o brasileiro gosta, qual é o perfil? Você acha que as pessoas que assistem um conteúdo técnico, produzido de acordo com a lei, que está levando a informação correta, e quando ela destoa da informação genérica que a gente tem no senso comum, ela faz com que essas pessoas absorvam o conhecimento ou que elas te ataquem? A maioria ataca. Quando eles não têm o conhecimento na área, eu costumo até brincar, né? Às vezes eu não escrevo, mas eu costumo até brincar. Cara, o que tem de especialista de Google e ChatGPT é muito, porque eles não têm um aprofundamento na matéria,
Mas aí, quando eles veem um conteúdo técnico, falando a informação ali, tem uns que chamam a gente até de mentiroso, cara. Entendeu? Você está mentindo, você está errado. E eu sempre costumo dizer que a gente que estuda, que está envolvido com isso aqui, a gente não é o dono da verdade. A gente não sabe tudo, entendeu? A gente tem muito para aprender. Eu sempre falo isso. Só que o que a gente está trazendo ali, às vezes eu trago a maioria dos conteúdos, é embasado no que está na lei, não é com invenção da minha cabeça, entendeu? Não é porque eu acho que tem que ser assim, eu trouxe. Mas a gente se depara muito, os chamados haters, né? Os chamados haters, a galera que assiste o conteúdo, mas ela assiste só buscando alguma coisinha para poder criticar, para poder falar, te atacar, falar que você é isso, falar que você é aquilo, falar que você não sabe nada. Então, eu digo que produzir conteúdo hoje, cara, é um teste de paciência também, que você tem que ter muita paciência com o público que você vai lidar, com aquilo que você vai enfrentar, porque não é fácil, não é fácil. Você acha que fica mais fácil ter paciência quando a gente está de barriga cheia ou quando está de barriga vazia? De barriga cheia é mais fácil lidar, né? Rodrigão, então eu preciso ter paciência com você, eu acho que eu vou comer. Ai, tá na hora, hein? O negócio tá bom, hein? Você viu hoje a esfirra, tem pão de queijo. Eu queria saber por que você puxou o pão de queijo pro seu lado hoje. Porque ia ficar mais fácil, né? Que só vai. Enquanto o João Paulo fica explicando, eu fico explicando aqui a técnica desse pão de queijo, que é fantástico. Toda vez que vem uma coisa diferente pra cá, ele puxa pro lado dele. Você pode ver que eu já invirto. O negócio de preferência fica pro meu lado aqui, né? Porque mais acessível, né? É lógico. Ô, João, você sabe de onde que vem essas delícias? Não sei, eu sei que é muito bom. Antes de começar aqui, eu já dei uma beliscada aqui, tá uma delícia, cara. Delícia. Padaria Von Vier, nosso amigo Rafa, Eu sei o endereço. Calma, o que você pôs agora? Ele fala que toda vez eu esqueço. Aí, Rafa, me defamando aqui, ó. Me defamando. Rua 4, esquina da Avenida 15. Não tô certo? Aí, olha aqui, olha aqui. Aleluia. Deixa eu querer encascar. A gente começou esse patrocínio com um monte de coisa. Cada episódio que passa, o Rafa corta alguma coisa que fala, não é possível esse Rodrigão, velho. Daqui a pouco nós vamos ter água. Não, mas vai lá visitar, Von Vier, melhor padaria de Barretos, torta de frango, esfirra, broa, fantástico. Depois, se você levar uma torta de frango lá para Leme, você vai voltar aqui só para comprar ela. É muito bom mesmo. O que você me fala daquele tipo de recurso que a gente encontra muito no mercado? Estou perguntando isso porque o que a gente vê no dia a dia, e para até explicar para quem está nos assistindo, qual é a importância de procurar um profissional para apresentar um recurso para ela. Porque a gente fala multa de trânsito, muita gente não dá importância, acha que é só escrever alguma coisa e mandar. Mas existe recurso que é feito em massa, existe pessoa que só vai lá, copia e cola, isso prejudica, atrapalha o mecanismo, os julgamentos. O que você me fala disso? Tem bastante gente, eu vou falar o portuguesão bem claro, tem muita gente picareta, cara, no mercado de trânsito. Infelizmente, muita gente que só quer saber do din-din, cara, só quer saber do dinheiro. Então, às vezes pega uma situação que vê que não tem o que fazer, aí fica ali por quê? Porque vai pegar um modelinho pronto, só vai colocar os dados em cima ali e vai mandar. E a pessoa que está contratando, às vezes ela pode até não ir buscar uma ajuda, mas ela acha que ela fazendo sozinha, e que fique bem claro que a pessoa pode recorrer sozinha, tá? Não existe obrigatoriedade nenhuma dela contratar um profissional nem contratar um advogado. A lei diz que isso é facultativo. Ela pode fazer sozinha, mas é claro que a nossa recomendação sempre se a pessoa não tem o conhecimento técnico na área, não procure fazer sozinha. Não que ela colocando na mão de um profissional, ela vai ter a garantia de êxito, que nós falamos aqui no início, que não existe essa garantia. Mas as chances de se ter um resultado positivo, elas se potencializam muito. Por quê? Porque vai estar na mão de uma pessoa que estuda aquilo, que está por dentro daquilo. E infelizmente hoje tem muita gente que vai recorrer de multa de trânsito e procura um modelinho de internet, aquele modelinho genérico. E outra, quem julga recurso sabe quando é modelo genérico. A pessoa que vai julgar, os membros de Jari, Cetran, a autoridade que vai julgar a defesa, ela bate o olho, ela já está cansada, ela já sabe, ela vê que é o mesmo modelinho que o outro usou, que o outro usou. E às vezes, ela nem vai acabar de ler, ela vai começar a ir, modelinho de internet, ela nem vai ler. Então é totalmente prejudicial você usar modelo de internet, você contratar uma pessoa que não é especializada na área, você contratar um aventureiro, entendeu? É muito arriscado e... Reforço, se a pessoa não tem o conhecimento técnico, se ela não estuda o trânsito, não sabe o trânsito, não tente fazer sozinha.
porque a chance dela não conseguir é muito alta. Entendi. E quando a pessoa recorre sozinha, ela recebe as respostas no endereço dela, cadastrado. Sim. Vamos falar de multa, para depois a gente entrar em outros processos. Mas e quando a pessoa contrata um profissional para apresentar os recursos para ela? Esse profissional vai receber as respostas no endereço dele ou não? Não. As notificações, elas são sempre enviadas para o endereço cadastrado, né? Se a gente vai falando de multa de trânsito, as notificações serão enviadas para o endereço do veículo que consta junto ao Detran. Por isso que é muito importante, né, para quem estiver nos acompanhando aqui, sempre mantenha o seu endereço atualizado junto ao Detran. Seja dos veículos que tiver no seu nome, como também da CNH, né? Porque essas notificações serão enviadas para esse endereço, entendeu? A menos que, dependendo do órgão de trânsito, porque eu já vi isso acontecer, alguns órgãos de trânsito, eles têm um sistema de protocolo digital que permite que o procurador, né, o profissional, né, mediante uma procuração, que está ali defendendo aquela pessoa, que ele cadastre o endereço para que ele possa receber as notificações. Aí, nesse caso, né, quando o sistema permite isso, aí o órgão de trânsito vai enviar essas notificações para o defensor. Isso acontece muito assim com alguns órgãos que eu trabalho, na minha região lá. Mas isso não é uma regra, isso vai depender do sistema que o órgão de trânsito trabalha. Porque quando a gente vai avaliar a luz da legislação de trânsito, lá diz que tem que ser enviado para o endereço cadastrado junto ao Detran. Então vai para o endereço do veículo, vai para o endereço daquela pessoa, né, para o proprietário do veículo, a pessoa que está recorrendo. Tá, quando a gente fala em endereço atualizado, só para eu entender, eu comprei um veículo, isso não tem nada a ver com a minha CNH. Então eu comprei um veículo, aquele endereço que eu ponho lá para registrar o veículo no meu nome, esse é o endereço que está para o veículo, é isso? Exatamente. Tá. E aí, quando a gente fala atualizado é o quê? Eu estou aqui, moro em Barretos e mudei só de casa. Eu mudei só de casa, eu tenho que ir lá e apresentar novo endereço? Sim. Você tem que atualizar sempre o seu endereço junto ao Detran. Para quê? Para evitar de acontecer infrações de trânsito, alguma situação lá que envolva o veículo e você não ser notificado. Isso é um problema muito grave e muito corriqueiro. As pessoas mudam de endereço, muda às vezes dentro da mesma cidade, muda só de casa ou muda de uma cidade para outra e simplesmente não atualiza o endereço junto ao Detran. E todos os órgãos de trânsito do Brasil, eles vão enviar essas notificações para o endereço cadastrado junto ao Detran. Então, se você deixar de atualizar, o que vai acontecer? Eles vão enviar as notificações para o endereço desatualizado. E o que diz a lei? Que notificações enviadas para o endereço desatualizado, elas são consideradas válidas para todos os fins. Então não vai adiantar lá na frente a pessoa falar assim, aconteceu essa multa aqui, eu nem fiquei sabendo, não podia apresentar meus recursos. Mas aí a primeira pergunta que a gente faz, né, a gente que é profissional dessa área, você mudou de endereço? Mudei. Você atualizou junto ao Detran? Não. Pronto. Acabou. Como que você vai falar que você não pôde recorrer, mas você deu causa àquilo, porque você não atualizou o endereço? Então, gente, atualize o endereço. Se vocês souberem a importância que é atualizar o endereço, eu já vi muita gente, motorista profissional, cara que dirige caminhão, chorando por ter habilitação suspensa ou cassada, só porque deixou de atualizar o endereço junto ao Detran, entendeu? Sim, só porque não atualizou o endereço, não foi notificado, não recebeu, quando viu, a bomba já tinha estourado, já estava com a batata quente na mão, e na iminência de perder o emprego. Então é muito importante atualizar o endereço. Tá, então é importante a gente esclarecer, Rodrigão, você tem duas bases para atualizar, porque às vezes você mudou a sua CNH, por exemplo, é de um estado, e você está em outro estado, residindo temporariamente, compra um carro. Por exemplo, você é de Minas e está em São Paulo. Comprou um carro no estado de São Paulo, está naquele endereço. Não é porque a sua CNH está em Minas que você vai receber as notificações, ele vai para o endereço do carro. Então, toda vez que você troca de endereço, você tem que atualizar tanto o endereço dos veículos, não é só de um, se você tiver mais de um, exato, atualizar de um, e tem que atualizar também o endereço de CNH, se caso tiver algum processo de suspensão ou cassação, é isso? Exatamente isso. E aí esse endereço da CNH vai ser toda vez que você renova a habilitação, você tem que informar o endereço que você está residindo. Então, se você não tiver mudado de endereço, vai se considerar aquele que você apresentou quando você renovou a habilitação, né? Agora, é a mesma lógica dos veículos. Mudou de endereço, mudou para outra casa, vai no Detran, ou hoje é possível você fazer de forma online. Você entra no site lá, consegue fazer tudo por ali. Existe um cruzamento de dados, né? Eu estou citando o exemplo do Detran de São Paulo, né? Aí precisa ver a realidade aí de cada estado. Mas no Detran de São Paulo, por exemplo, existe um cruzamento de dados que se você recebe, por exemplo, uma conta de água
de luz, de telefone no seu nome, você informa o endereço, ele vai fazer um cruzamento de dados. Se realmente perceber que aquele endereço que você está informando é o que você recebe correspondência, ele já vai atualizar o endereço da sua CNH, o endereço do seu veículo, porque pior do que as multas são os processos de suspensão e cassação que você falou, né? E aí a pessoa, às vezes, atualiza o endereço do veículo, não atualiza a CNH. Aí acontece a mesma coisa, notificação enviada para endereço atualizado, considerada vaga, e aí a pessoa acaba ficando sem poder dirigir só por causa desse descuido. Tá. E quando eu recebo uma multa de outro estado, de algum outro lugar, e o sistema dele não aceita protocolo online, eu preciso enviar essa notificação para aquele órgão. Eu sou de uma cidade, meu veículo é registrado em uma cidade e eu não quero gastar dinheiro para fazer o recurso. Existe alguma previsão na lei que me dê alternativa para não ter que enviar pelos correios para aquele órgão? Existir até existe, mas é uma dificuldade tremenda de fazer valer o que está na lei. Existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro dizendo que quando a infração tiver ocorrido em domicílio diferente de onde o veículo é registrado, o cidadão ele pode ir no órgão de trânsito daquele município dele. Por exemplo, você está dando um exemplo aqui, a infração ocorreu lá, é do Detran de Minas Gerais, e a pessoa mora lá no estado de São Paulo, né? E naquela cidade dela tem uma unidade do Detran São Paulo. A lei diz que ela pode pegar os recursos dela, ir até o Detran São Paulo e falar, olha, teve essa autuação aqui, eu preciso que vocês enviem para lá. E aí o Detran São Paulo vai pegar e remeter esse recurso para o Detran de Minas Gerais. A lei prevê isso justamente para que o cidadão ele não tenha nenhum gasto e ele também tenha o seu direito de defesa garantido. Isso faz parte do processo, né? Só que infelizmente, Crepaldi, das vezes que eu já tentei fazer, já consegui fazer isso, mas tive que ter muita paciência, muita perseverança, porque os órgãos de trânsito costumam resistir ao máximo, eles não querem pegar, assumir a responsabilidade de um recurso que é de outro órgão, entendeu? E eles não querem também ter o custo com aquilo gasto, porque para ele poder remeter isso para outro órgão, ele vai ter que gastar, ele vai ter que enviar pelo correio, por algum meio, mas ele não quer. Então a gente tem que ir lá e mostrar a lei, então às vezes... por mais que exista a previsão na lei, sendo bem sincero, eu que sou muito defensor ali da legalidade, mas às vezes eu falo, para evitar dor de cabeça, é melhor você pegar e ver se consegue protocolar online ou você mesmo mandar para o órgão de trânsito. Porque às vezes você, por mais que você esteja baseado na lei, nem sempre vai ser fácil você ter essa lei cumprida. Os órgãos não estão querendo receber nem as multas simples de embriaguez, então, nem pensar. Imagina de outros órgãos. Hã? Imagina de outros órgãos. Já pensou, Rodrigão? Você foi lá em Pirassununga, cidade que você gosta, levou um presente lá, conheceu um capitão de lá, bateu nas suas costas, falou para você assim, pode ir embora, chama alguém habilitado e vai embora que não aconteceu nada. Uma semana depois chega. Qual que é a multa que chegou para ele? Só porque eu tomei uma 51zinha lá em Pirassununga, passei e tomei aquela branquinha, dá problema? Você sabia que tem duas multas que as pessoas confundem muito, né? Embriaguez e recusa a submeter ao teste. Se você não sabe, pede pro João que ele te explica. Vai, João, e aí? Se eu chegar lá, tomei uma no... Eu tô cansado de falar para ele não aprende, João. Eu sopro ou não sopro? Bebo ou não bebo? E aí? E diga-se de passagem, bem na frente da 51 em Pirassununga tem uma base da Polícia Rodoviária. Eita, e fica a dica, hein? Quem for lá para aqueles lados, falar perto da minha terra, já fica esperto. Não vai querer tomar uma na 51 já sair na Anhanguera ali, que tem chance dos caras já tá esperando ali. Então, cara, essas infrações, né, as multas, né, de recusa e também de embriaguez, eu diria que elas são as campeãs, cara. Elas são as campeãs de pessoas que nos procuram todos os dias. É difícil ter um dia, né, a gente estava comentando no carro, é difícil ter um dia que não tem uma pessoa que procura com esse tipo de problema. E existem os mitos, né? Existem muitos mitos. Mas não sei o que, se você for abordado na fiscalização, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Existe muito esse... Eu não vou dizer que é um mito, né? Mas é algo que é falado que não é bem isso. Então, assim, eu sempre toda vez que alguém me pergunta sobre esse tema, a primeira coisa que eu falo é: não vá dirigir veículo se você ingerir bebida alcoólica. A melhor coisa para você não ter problema com a fiscalização e nem ser autuado é você não dirigir sob efeito de álcool. É isso. Aí você pode ficar tranquilo, você pode ficar sossegado, você não vai ser autuado. Agora, meu amigo, se você bebeu, mas eu bebi só um pouquinho, mas eu bebi só uma latinha. A maioria das pessoas que procuram fala assim: escuta, mas eu bebi só uma latinha, eu bebi só meia tacinha. Meu amigo, você não tem saída. Porque o que acontece? Se você tiver bebido um pouquinho
e você for parado numa fiscalização de trânsito, o agente vai te convidar a fazer o teste do bafômetro, que é o jeito que a turma conhece, o bafômetro, né? E aí, se você não quiser fazer esse teste, você não é obrigado a fazer. O agente não pode colocar o bafômetro na sua boca e falar, faz aí, você não é obrigado. Porém, meu amigo, se você se recusar a fazer, você vai ser autuado, você vai ser multado do mesmo jeito. Multa de quase R$3.000, suspensão por 12 meses. E tem mais, que é o pior que muita gente confunde. Muita gente fala assim, eu vou beber, vou entortar o caneco, vou tomar uma caixa de cerveja e depois é só recusar o bafômetro, está tudo feito. Tem que tomar um cuidado, porque mesmo que você se recuse a fazer o teste e você apresente uns sinais ali de alteração da capacidade psicomotora, exemplo, odor de álcool. O agente chegou perto ali e sentiu que você bebeu. Dá para sentir, uma cervejinha e tal. Vê que você está falando meio fala pastosa, está meio ali, sonolento, as vestes, tudo, né? Nisso, além de você ser multado, você vai responder por crime de trânsito. Você vai para a delegacia, bicho. Você vai para a delegacia, entendeu? E de lá você só vai sair se você pagar a fiança. Se você não pagar, você vai para a audiência de custódia. E aí depois pode até responder liberdade, mas vai dar uma dor de cabeça danada. E temos também o outro lado, né? Isso que eu estou falando até agora da recusa, é aquele que não quer fazer o teste, mas ele bebeu, ou até mesmo que não bebeu, que fique bem claro. Mesmo aquele que não bebeu, mas fala assim, não quero fazer, não vou dar o gostinho. Cara, eu já escutei isso, de pessoas. Eu não fiz porque eu não queria, eu não bebo, mas eu não queria dar o gostinho pro policial para fazer. Bom, cada um é livre para fazer o que quer, né? Não quis fazer o teste, foi multado. E nós temos também a questão da infração de dirigir sob influência de álcool, a embriaguez propriamente dita, que é aquele cidadão que ele aceita fazer o teste, né? Deu uma quantidade acima de 0,05 até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é aquilo que o equipamento faz a aferição, ele está sujeito também a ser multado por dirigir sob influência de álcool. Se passar de 0,34, é a mesma regra. Autuação de trânsito mais crime de trânsito, entendeu? E também ele pode responder por esse crime, conforme eu disse agora há pouco, mesmo que ele se recuse, mas ele apresente um conjunto de sinais. Então, reforço. Por mais que eu atue na defesa de condutores, né, estamos atuando na defesa de condutores, eu sempre recomendo. Se você for beber, meu amigo, não dirija, homem. Passa o volante para alguém, chama o Uber, passa para a esposa, dá um jeitinho, não vai querer inventar dirigir, porque se você for pego na fiscalização, vai ser difícil você sair. E agora até aqueles mitos se eu comer uma balinha de licor, se eu comer um pão de forma, posso falar a marca, diz que comer pão de forma agora só para o bafômetro tá bêbado também. Tá pegando isso, é verdade? Né? Já foi comprovado nos estudos que algumas marcas, né, de pães de forma, até fiz um vídeo sobre vídeo polêmico, que gerou muita visualização, porque eu trouxe ali um parecer a respeito, né, do que eu interpreto, muita gente também contestou, mas nem pão de forma a gente pode comer mais, que o pão de forma diz que vem sim com uma quantidade de álcool e tal, e aí o que acontece? Só que aí já surgem as teses, né? Pô, mas peraí, pão de forma? Então peraí, não significa que estava embriagado, aí a gente começa a trabalhar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se subir no poste toma choque. Não pode nem comer um pãozinho mais, velho? Nem um pãozinho. Dirigiu? Tem uma coisa, Rodrigão, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. E eu, no meu ponto de vista, foi um erro da lei. Multa de embriaguez. Você pegou hoje, vamos falar dia 1º de janeiro a dia 1º de janeiro, para a gente ficar mais fácil para quem está assistindo. Eu levei uma multa de embriaguez dia 1º de janeiro desse ano. E levei outra multa de embriaguez dia 1º de agosto desse ano. Aí eu fiquei muito bravo, cara, porque me falaram que era 3 mil. Você falou que é 3 mil a multa. Mas eu recebi uma notificação de 6 mil. Por que isso acontece? Porque na própria letra da lei, a infração de dirigir sob influência de álcool, diz que na reincidência, ou seja, essa pessoa cometer de novo essa mesma infração, no período de até 12 meses, a multa vem dobrada. E na embriaguez, o que mais que acontece? Aí na embriaguez, a segunda vez é cassação, entendeu? E a primeira vez, suspensão, e a segunda vez, cassação. E o que eu te falei que eu acho que teve um erro na legislação, porque na recusa não dá a cassação. Só que dobra a multa. Dobra a multa. Só que tem um detalhe. Cheguei a ver recentemente o estado do Mato Grosso, até gravei um vídeo com uma profissional, mandar um abraço aqui para minha amiga Alessiane Sanches, advogada de trânsito também, excelente profissional, gravamos um vídeo junto sobre isso. O estado do Mato Grosso instaurou o processo de cassação lá pela reincidência
da infração de recusa, o que não tem previsão Ou seja, legal. ao arrepio da lei, gastando dinheiro do contribuinte que não devia ser gasto. Exatamente. E teve eu não cheguei a pegar nenhum caso, mas teve uma aluna de mentoria minha que ela comentou comigo que chegou uma notificação do Detran de São Paulo também com processo de cassação. Eu não vi, mas ela disse que era o Detran de São Paulo. E realmente não tem previsão legal. E eu concordo com você, Crepaldi. Eu acho que foi uma falha da legislação, porque quando eles incluíram a infração de recusa, eles esqueceram de alterar o dispositivo que fala da cassação. Porque lá no o artigo 263 do CTB, por exemplo, traz a previsão de quando que vai acontecer a cassação. Eles não incluíram ali o artigo que fala da recusa. Só tem um artigo de dirigir sob influência de álcool. Então eu acho que é uma falha, porque se o propósito é penalizar de qualquer forma aquele condutor que ou ele fez ou não fez o teste, realmente é uma falha. Mas não vamos dar ideia, nós daqui a pouco eles vão incluir no código. E para falar, pegando o gancho dessa situação, o que você me fala da qualificação dos órgãos de trânsito? Como é que é o seu ponto de vista das pessoas que estão atuando do outro lado do balcão? Olha, eu diria que essa é mais uma falha, na minha opinião, da legislação. Porque, falando brevemente, na publicação, na vigência do Código de Trânsito Brasileiro, existia uma previsão lá de que os membros de JARE, por exemplo, que julgam recursos, eles tinham que ter um conhecimento notório na área de trânsito. O presidente de JARE ele tinha que ter curso superior, existia uma série de exigências ali. Só que publicou e esse dispositivo foi vetado. Ele não chegou a ter vigência nenhuma, não chegou a entrar na prática, Então eu considero que é uma falha muito grave na legislação, não se exigir hoje para a maioria dos julgadores, para quem atua no órgão de trânsito, que ele tenha um conhecimento em trânsito. Parece loucura o que eu estou falando aqui, mas para quem não é da área, vai achar um absurdo. Mas nem sempre aquela pessoa que vai julgar uma defesa, vai julgar um recurso, ela tem conhecimento de trânsito. Às vezes ela está ali porque foi uma indicação política, entendeu? Foi uma indicação do prefeito, foi uma indicação da autoridade de trânsito, foi uma indicação do diretor não sei de onde. Então, infelizmente, a gente se depara com pessoas que não têm uma qualificação mínima para poder julgar defesa, julgar recurso. E é por isso que as pessoas às vezes não entendem por que ela entra com uma defesa, entra com um recurso, até mesmo o profissional entra e aquele recurso não é aceito, por mais que ele esteja muito bem fundamentado, com as leis, com regulamentação e tudo mais, porque quem está julgando não tem um conhecimento aprofundado em trânsito. Eu acho isso assim lamentável, acho triste. Eu acho que deveria ter essa exigência, porque é o mínimo. Se a pessoa vai trabalhar, vai atuar numa área, ela vai julgar recurso de trânsito, ela tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo de trânsito. E a gente se depara com pessoas que não sabem o básico de trânsito. O básico, a gente se depara com decisões. E eu estou falando aqui de julgadores, mas eu estou falando às vezes também daquele que está atendendo lá. Aquele que está atendendo no balcão. Às vezes você vai num órgão de trânsito pedir uma informação, o cidadão vai lá pedir, chega lá, ele se depara com informações que não tem qualquer sentido, não tem nenhuma previsão. Você vê que a pessoa está despreparada para poder atender. É claro, eu sempre tomo cuidado eu não posso generalizar, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de todos os órgãos são assim. Nós temos órgãos muito bons, temos servidores muito bons. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu precisei no Detran resolver um problema na minha cidade, fui muito bem atendido pela pessoa, o rapaz que estava lá, muito bem atendido, me esclareceu muito bem o problema que eu tinha que resolver. Então, é assim que deveria ser, todos. Mas, infelizmente, não é uma realidade no nosso país. Não é uma realidade. E os recursos que você apresenta, quando você recebe as respostas, essa resposta vem defiro ou indefiro ou ela vem fundamentada? É assim, a lei diz que tem que fundamentar, O que é fundamentar? Porque eu estou perdido aqui, fundamentar. Fundamentar por fundação da casa? Fundação da casa? Eu não estou entendendo esse rola. Fala para os pitaqueiros, que os pitaqueiros é perdido que nem eu aqui nesse rolê. Então, a fundamentação da decisão nada mais é do que você esclarecer o motivo que você tomou aquela decisão. Seja ela do deferimento, que é aceitar o recurso, ou do indeferimento, não aceitar. É aquele que julgou, ou aqueles que julgaram, dizerem, olha, nós aceitamos esse recurso porque aqui está demonstrado que tem um erro. Aqui o condutor infrator demonstrou que o agente errou no preenchimento da auto-infração. Esse local não tem sinalização. Esse radar, ele não está ferido. Não tinha placa, entendeu? Então, a fundamentação é isso. Mas é outra coisa também que não é comum
você pegar um recurso que teve, seja ele deferido ou indeferido, que você pega que tem realmente uma fundamentação, que tem uma explicação do que aconteceu. Normalmente são fundamentações genéricas, né? Não aceito, indefiro e pronto. Uma linha, 2 linhas, o que a gente nem de longe considera como fundamentação. Mas é aí que entra o profissional de trânsito, o defensor, porque ele vai pegar essa situação, vai ver que não está muito bem fundamentado, ele vai bater em cima disso. E há decisões que a gente consegue reverter até mesmo na via administrativa, quando a gente demonstra que teve um julgamento ali, mas foi um julgamento que foi copia e cola, foi feito de qualquer jeito. E às vezes a gente consegue reverter essa situação, demonstrando que houve uma violação ali do princípio da fundamentação. É tipo eu chegar no restaurante, pedir picanha, você me dá alcatra, aí é perder, fião. Eita, pô. Falar nisso, e nem os pitaqueiros que é meio veloz igual eu, multa de radar tem recurso ou não? Eu achei que era até 10% esses dias, já tomei uma... não é, tá bom, tô sabendo agora. 7. Na verdade é assim, né? Toda multa cabe recurso, tá? Toda multa cabe recurso. Agora, se mesmo cabendo recurso, se vai ser possível anular, daí é outros 500. Eu digo aqui com tranquilidade que as multas de radar, elas são, na minha opinião, né? Na minha visão, são as mais difíceis de você anular. Por quê? Porque é uma fiscalização eletrônica. Então, uma vez que o órgão de trânsito, aquele que implantou ali aquele equipamento para fiscalizar, ele seguiu todo o regramento, entendeu? O equipamento está devidamente aferido, tem sinalização no local, a câmera realmente flagrou o veículo, tem a placa, está tudo belezinha, meu amigo. Eu quase não pego, para ser bem sincero, eu quase não pego situações de infrações de velocidade, porque eu vejo tudo, analiso, não vejo para onde correr. Já peguei casos... eu lembrei agora, você fez uma pergunta da infração, eu lembrei de uma agora, falando disso, você perguntou qual que foi a situação mais engraçada que você pegou. Cara, eu já tinha visto uma situação dessa rolando uma vez na internet, eu até cheguei a pensar que era meme, mas aí no momento que aconteceu com um cliente meu, eu vi que era possível acontecer, falando de infração de velocidade. O cara quebrou o veículo dele numa rodovia, ele acionou o guincho da seguradora, não vou falar o nome da seguradora, claro, acionou o guincho da seguradora, a seguradora colocou o carro dele em cima do guincho, passou no radar de velocidade, ele recebeu uma multa de velocidade na casa dele com o veículo em cima do guincho. Tem a foto do veículo dele em cima do guincho. Foi um caso que a gente olha, a gente dá risada, né, cara? Né? Só que o que acontece? Aí nessa situação, respondendo a pergunta que você fez, cabe recurso? Cabe, com certeza, vai anular. Por quê? Porque quem estava acima da velocidade era o guincho, não era o veículo dele, você entendeu? Mas em regra, igual eu falei, se o equipamento estiver tudo certinho, o órgão de trânsito seguir, e normalmente os órgãos seguem, tá? Principalmente aqui na nossa região, São Paulo, é difícil você pegar uma situação de velocidade que o equipamento não está ferido, que está faltando alguma coisinha. É difícil. Agora, quando a gente vai avaliar um pouco mais aí em outros estados pequenos, o negócio às vezes você vai pegar algum descuido ali, alguma coisinha que eles não viram. Mas em regra geral, se tiver tudo ok, cara, é difícil quebrar. E não pode pôr escondido mesmo. Aquilo que a gente vê por aí falando que o radar não pode estar escondido, atrás de ponte, atrás de árvore, isso é verdade. É verdade, não pode, né? Até alguns anos atrás, na regulamentação do CONTRAN, não tinha nada, não tinha nenhuma previsão que falava sobre isso, né? Só que na regulamentação que está vigente hoje, existe uma previsão expressa de que tanto faz ser os radares fixos, né, aqueles que a gente vê, né, dentro das cidades e tal, ou aqueles móveis, que o pessoal costuma chamar de secador de cabelo, né, que os guardas usam lá e tal, não pode ser de forma velada, ele não pode estar escondido. Realmente a pessoa que está sendo fiscalizada ali, que está transitando pela rodovia, ou até por dentro da cidade, tem que ver o agente operando equipamento. Se tiver com viatura, tem que ver a viatura, não pode estar escondido, né? E uma outra coisa também, que eu costumo eu vejo que é até bem engraçado, o pessoal tem na cabeça que precisa ter uma placa informando sobre fiscalização eletrônica, onde tem um radar. E isso já não tem mais essa obrigatoriedade. Há muitos anos atrás deixou. Antes era obrigatório, hoje não é mais. Então, assim, o agente que está operando o equipamento tem que estar visível, o radar fixo tem que estar visível, tem que ter a placa de velocidade ali junto a ele, né, informando a velocidade máxima, mas não é obrigatório ter uma placa dizendo fiscalização eletrônica. Não se apegue a isso. Tem gente que entra com recurso, né? Às vezes vai fazer sozinho, quer entrar com recurso questionando isso, mas não tinha nada informando que tinha fiscalização eletrônica, porque não precisa. Já teve cliente seu, mototaxista, multado por falta de cinto de segurança? Comigo eu nunca peguei, mas eu já vi casos, inclusive midiáticos, que aconteceu isso, cara. É uma loucura, né?
Mas acontece. Erro do quê? Na placa, né? Às vezes é muito comum. Eu sou o tipo de profissional, cara, na verdade eu defendo isso desde quando eu era fiscalizador também, né? Eu fui policial, conforme eu disse no começo aqui, fui policial militar por mais de 10 anos, e eu sempre defendi isso desde lá. Sempre que for possível para o agente abordar o veículo. Sempre que for possível abordar o veículo. Para quê? Ele realizando a abordagem, ele vai evitar um monte de coisa. Um monte de coisa. Ele vai evitar errar a placa. Ele pode estar ali tirando um veículo que foi furtado ou roubado de circulação. Ele pode estar tirando alguém que é procurado pela justiça. Alguém que está com a habilitação suspensa, cassado, uma série de coisas. Que, infelizmente, o que deveria ser regra passou a ser exceção. Hoje é muito difícil você pegar um auto de infração que houve abordagem. Hoje a maioria é sem abordagem. E aí, por conta de ser sem abordagem, o que acontece? Acontece as coisas bizarras. Você pega lá o auto de infração, dirigir sem usar cinta, você vai ver o veículo é uma moto. Entendeu? Você pega as situações inversas também. Era uma infração que era para ser moto e aí está um veículo, entendeu? Então hoje a ausência da abordagem ela implica numa série de consequências, cara. Mas hoje hoje a multa está quase eletrônica, não tá? Você vai, se a polícia rodoviária ou tem trânsito tipo te aborda, eles vão preencher o auto lá, é tudo no tablet lá e pressorinha, saiu aqui o papel, toma aqui, não fica mais difícil esse erro de preenchimento, essa observação? Bem lembrado, Rodrigão. Hoje, a maioria dos órgãos já utiliza o talonário eletrônico, tá? E aí, realmente, nessa parte do preenchimento, eu digo assim, quando eu digo da parte do preenchimento até quando os órgãos faziam, né, alguns ainda fazem, o auto de infração de forma manuscrita, não pode ter rasura. Entendeu? Ele não pode ter esquecido de colocar algum dado obrigatório, por exemplo, a data da infração, a hora da infração. E isso acontecia quando era manuscrito. Coisa que hoje, com o talonário eletrônico, você não vai encontrar uma rasura, porque é eletrônico. Você não vai encontrar ausência de dados lá, você não vai encontrar ausência da data, da infração, do horário. Por quê? Porque é um sistema que ele não permite você concluir, né, aquele auto de infração se você não preencher todos os campos. Então, em relação a isso, realmente diminuiu muito os erros. Só que ainda assim, aonde que a gente pega nessa parte do talonário eletrônico? Primeiro, o talonário tem que ser devidamente homologado. No campo de observação, a gente vai ver se aquela, conforme eu disse agora há pouco, né? Se aquela informação que está no campo de observações condiz com aquela infração que a gente colocou lá, porque tem muito erro. Às vezes ele coloca uma situação que não condiz com aquele enquadramento, essa nulidade, entendeu? Então, mesmo sendo eletrônico, ainda sobra algumas coisas para a gente poder analisar e anular o auto de infração. João, uma última pergunta antes da gente finalizar esse bate-papo. Eu queria ficar conversando mais umas 2 horas. O relógio passa rápido. Não é bom. Eu fui multado e o órgão de trânsito não provou, não mandou foto que eu estava sem cinto, não falou que eu estava sem cinto. Eu vou ganhar o recurso, não vou? Você vai ganhar. Com certeza você vai ganhar uma resposta bem grande, indeferido. Eles não têm que provar? Esse também é um dos grandes mitos do trânsito, né? Aqui no Brasil, o sistema que é adotado aqui no Brasil, quando a gente fala no direito administrativo, é assim. O agente, a palavra do agente, do policial, tem muito peso, tem muita força. Aquilo que ele escreve, aquilo que ele fala, tem muita força. Então, exemplificando, aquele que foi autuado, aquele que foi multado, ele que tem que provar que ele não cometeu aquela infração. Diferentemente, por exemplo, da onde você viajou, você foi para o Canadá, né? A gente até gravou um vídeo juntos, está no Instagram, né? Mais uma vez reforço, vão lá no Instagram, João Paulo Macedo.trans, gravei um vídeo com o Crepaldi onde ele explica melhor sobre isso. Diferente de outros países, aqui é o cidadão que foi multado que tem que comprovar de que ele não cometeu a infração. E aí que fica aquele problema. Porque como que o cidadão, digamos que ele foi autuado por estar sem cinto de segurança, um exemplo, como que ele vai provar que naquele dia, naquele horário, ele estava usando o cinto de segurança? Ele foi multado por realizar uma ultrapassagem local proibido. Como que ele vai provar que naquele dia, naquele horário, ele não realizou essa ultrapassagem? A menos que ele tenha uma câmera instalada no carro dele 24 horas, que mostra ali tudo acontecendo em tempo real. Mas isso é a minoria. Então, aqui no Brasil, muita gente, isso é comum as pessoas procurarem, né? A primeira coisa que ela fala é isso. Recebi uma multa aqui, mas não tem foto e nem vídeo que comprova que eu cometi a infração. Por quê? Porque não precisa, porque existe uma coisa chamada presunção de legitimidade e veracidade do agente. Então, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, presume-se ser verdadeiro, e é você que tem que provar que você não foi multado. E na maioria das vezes você não vai conseguir provar. Então, tem muita situação que acaba acontecendo injustiça. Acontece, felizmente. Ou seja, fumos boniures.
Quais são os benefícios do recorrente, então? O que você aconselha um recorrente a fazer para ele ter aí, aumentar a chance de sucesso e realmente não tentar burlar o sistema ou essas coisas, mas realmente quando ele tiver uma infração com erro, alguma coisa que ele realmente não cometeu e que ele queira buscar a correção, o que você aconselha? Bom, a recomendação sempre é buscar uma ajuda profissional, né? Porque ele já está numa situação complicada, recebeu às vezes uma autuação ali que foi injusta, que ele não cometeu, ele não sabe nem por onde começar. Então querer fazer sozinho já é um problema. Então, buscar uma ajuda especializada, tentar buscar o máximo de provas possíveis, alguma documentação, alguma coisa. Eu sempre digo, é muito comum, tem acontecido demais as pessoas receberem autuações de locais que elas nunca estiveram. Ela é aqui de São Paulo, recebe a multa da Bahia, recebe a multa do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Então, e aí a pessoa, ela quer, por exemplo, provar onde ela estava, a pessoa. Eu tenho que provar que eu estava nesse dia na academia, que eu estava no trabalho. Então, quer dizer, já começa, por isso que é importante você buscar um profissional, porque o profissional, quando a pessoa chega com esse tipo de alegação, olha, eu não recebi essa multa da Bahia, mas nesse dia eu estava na academia. O profissional já fala assim, mas não adianta provar aonde você estava. Tem que procurar provar onde estava o veículo, porque você pode ter um veículo no seu nome, e esse veículo pode estar circulando em outro estado, pode estar com outra pessoa. Então, minha melhor recomendação para quem foi multado de forma injusta, né, não concorda com aquela situação, é buscar uma ajuda especializada, juntar o máximo de elementos possíveis, seja documentos, seja filmagem, se tiver, para poder tentar pelo menos provar que aquela situação não aconteceu para poder anular aquela autoinfração. Não é fácil, eu sempre falo isso, não é fácil, mas quando você pelo menos tenta fazer da forma certa, as chances de resolver a situação acabam se potencializando. João, agora deixa aquele pitaco especial, os nossos pitaqueiros estão nos assistindo aqui, aquela dica de ouro. Eu vou deixar aqui o pitaco que eu costumo deixar, onde eu participo obedeça, siga as regras de trânsito, obedeça as regras de trânsito para você não ter que precisar depois, embora a gente viva disso, que você não tenha que precisar depois do defensor de condutores, né? Porque esse é o nosso trabalho, mas a gente vai ter que cobrar por isso. Então, se você seguir as regras de trânsito, você não vai ter dor de cabeça, não vai precisar entrar com recurso, não vai precisar gastar, né? E por mais que você não se torne cliente do defensor de condutores, pode ter certeza que vai ter gente que não vai ouvir esse pitaco, não vai ouvir esse conselho e vai cometer infração de trânsito e vai precisar do defensor. Então, siga as regras de trânsito e, principalmente, o que eu costumo falar muito, principalmente não é só por conta da infração, por conta da multa que vai mexer no bolso, é por conta da segurança, bicho, né? É por conta da segurança viária, da nossa segurança, da nossa preservação e tudo mais. Então, o melhor pitaco que eu deixo aí hoje é esse. Muito bom. Fião, o João mandou uma surpresa aqui pra mim. Mandou? É surpresa até pra ele, mas eu vou falar. Eita. Pitaqueiro que tá assistindo. João falou que se esse vídeo tiver 5.000 visualizações e a pessoa tiver comentado no nosso canal, ele vai dar um curso de autotutela para um sorteio que eu vou fazer. Tá aí sim, hein? Ele falou isso pra mim. Tá falado, tá falado. Bateu 5.000 views, tá garantido o curso. E vale a pena, hein? Curso excelente, hein? Se é curso aí é presentão. Essa eu ganhei no tapetão. Ganhou na risca, no Tá garantido. Então, ô João, antes de eu falar o final, obrigado, cara. Cara, eu que agradeço, cara. Obrigado. Fera. Igual. Eu que agradeço pela amizade, você que tá me ajudando muito aí também nessa parte da advocacia, né? É advogado, ele não falou aqui, mas é advogado, viu? Eu tenho os melhores mentores do mundo na minha vida, né? Da parte de rede social, da parte de canal do YouTube, tem nosso amigo Carlão do Manual do Trânsito, nosso querido amigo, irmãozão. Da parte do direito, da parte da advocacia, tem o nosso amigo aqui, meu grande mentor aqui, Crepaldi. E só fazer uma propagandinha rápida aqui, reforçar, Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, canal no YouTube chamado Defendendo Condutores, tá? Um canal que a gente está chegando a quase 60 mil inscritos, acompanhe lá, conteúdo toda semana, conteúdo relevante, deixa seu comentário, deixa seu xingamento lá. Aproveita e faz um encerramento profissional pra gente, pra eu ver se eu consigo trazer esse seguidor pra cá. Gente, tá pego, né? É isso. Gente, quem assiste o canal Defendendo Condutores, quem acompanha o João Paulo Macedo nas redes sociais e não conhece ainda o Pitacos do Trânsito, já está errado, né? Porque eles começaram com tudo, né? Já estão aí com vários episódios, trouxe pessoas importantes aqui, episódios maravilhosos, então você tem que estar se inscrevendo aqui e também seguir no Instagram, né? Siga no Instagram também, Pitacos de Trânsito.
Quem é do trânsito e não conhece ainda o canal aqui já está errado, já está indo para um caminho desvirtuado já. Já não está indo no caminho certo. Porque aqui vai ter informação, vai ter esse bate-papo descontraído, né? E é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever. Pessoal, escuta o João, hein? Segue, curte, compartilha. Se inscreve e ajuda a gente lá. E 5 mil views. Toca o sininho lá, aciona o sininho. Até a próxima.